Olá, começamos a nossa gravação de hoje para o nosso canal Guia dos Perplexos, ainda nos caminhos de Jesus, a Terra Prometida. Creio que este será o último vídeo. Com este vídeo nós terminaremos. Contudo, antes de qualquer coisa, eu gostaria de me desculpar. Na verdade, eu tive uma grande lição de humildade, porque eu tinha uma confiança ilimitada na minha memória. E revendo os meus vídeos, eu percebi que a minha memória tem falhado bastante. E que, como disse alguém, depois que se inventou papel e lápis, não se deve mais confiar na memória. Então, já coloquei como um comentário meu abaixo do vídeo anterior, onde eu digo que há uma palavra muito importante que é escrita com as letras hebraicas, porque eu fui olhar, quando eu quero tirar as dúvidas, eu vou no original. Então, se as minhas dúvidas são sobre o Novo Testamento, eu vou ao original grego. Se são sobre o Antigo Testamento ou Aliança, eu vou tirar no original hebraico. E eu disse a vocês que todo o problema que nós estávamos enfrentando era por causa de uma palavra, e que esta palavra, na verdade, é escrita segundo no original hebraico, na promessa da terra a Abraão, porque esse é o foco do tema, a terra prometida, que nós, na verdade, já mostramos que o começo não é aí, o começo é em Gênesis 3. A promessa é dada à mulher, e eu mostrei isso para vocês dizendo que essa era a palavra-chave, e eu disse que essa letra era Tsadê, que essa era Resh e que essa era Ain. Errado. Essa letra é Zain, essa é Resh e essa é Ain. Então, falhou minha memória. Eu acho que uma ou duas vezes eu disse que isso é um Zain, som de Z, mas várias vezes eu repeti que era um Tsadê, que é uma letra muito diferente. Então, fica aqui as minhas desculpas e uma excelente lição de humildade. É para nunca mais eu achar que devo confiar na minha memória e não colocar ali embaixo. Bastava colocar aqui embaixo o nome das letras, né? Ó, copiei o vocábulo em hebraico. Zra é assim que está aqui escrito. Significa sêmen, semente, e por várias acepções, prole, descendente, descendência, progênie, e vai daí para frente. Mas os significados principais são sêmen e semente. Feito esse pedido de desculpas e aceita essa lição de humildade diante de todos vocês, prometendo que eu vou ter mais cautela e vou ser mais cuidadoso, né? Eu não sei se é por causa dos 73 anos, mas a minha memória já não é mais aquela que discorria sobre os 12 Césares, sem dificuldade, do primeiro, Caio Júlio César, até o último. Então tem que admitir que a memória já não está tão boa. De qualquer maneira, o problema que se põe é sobre esta palavra. A palavra é lida Z-R-A, Zra, e quer dizer sêmen ou semente. Supostamente, o problema começaria em Abraão, a promessa de que
Abraão herdaria a terra de Canaã, ele e a semente dele, repetido depois a Isaac, repetido depois a Jacó, e na verdade não é bem assim. A coisa vai um pouco antes, vai até o livro do Gênesis. E o principal, contudo, é que eu queria dizer a vocês, sem falsa ufania, que a maioria das pessoas que leem a Bíblia não sabem nem por que leem. Uns por preguiça, outros porque é uma tradição, outros porque é um livro muito conhecido, e cada qual tem seu motivo. Mas, na verdade, acabo de dizer a vocês que a Bíblia, que nós chamamos a Bíblia Sagrada, é, na verdade, a revelação de Deus aos homens de que é desejo dele que haja uma terra, um planeta que seja um paraíso terrestre, onde haja abundância, justa distribuição de riquezas, fraternidade, porque no Gênesis nós começamos a ver Deus no mito criando Adão e Eva. Então todos somos filhos do mesmo Pai. Isso já não seria suficiente para nós nos considerarmos irmãos? Por que então as nações brigam com as nações e os homens brigam com os homens, se já está tão claro, desde o início da Bíblia, que nós temos um só Pai? Embora eu tenha dito que, na verdade, o que a Bíblia fará, ela vai separar duas linhagens. A Bíblia vai separar duas linhagens. Não posso desmarcar a parte que está aqui, porque é interessante para mim, mas o começo de tudo é em Gênesis 2, a formação do homem. Deus cria o homem, depois cria a mulher. Ao primeiro homem chamamos metaforicamente de Adão. Adam quer dizer tirado da Adamá, do barro. E a primeira mulher chamamos de Eva, Havá, doadora da vida. Mas até o Papa Francisco já disse que isso é metafórico, porque Colin McIvedy, cientista, disse que vários grupos humanos surgiram e várias raças apareceram no planeta Terra, todas ao mesmo tempo, vários povos de raças diferentes. Eu tenho o livro dele, Atlas Geográfico, e isso é indiscutível e indubitável. Então, o que a Bíblia faz é dizer que todos somos filhos de um só Pai, bons e maus. E depois mostra que há bons e maus. Então, primeiro, Deus cria o homem e a mulher, supostamente um casal que seria o ancestral da humanidade. A Bíblia quer que se entenda assim, não é verdade, segundo a ciência, mas aquela história que a encíclica Divino Aflante Espírito de Pio XII disse: a Bíblia é a mensagem de Deus em palavras humanas. E qual é a mensagem de Deus? Que Deus é o único Pai de toda a humanidade. Portanto, Adão e Eva são filhos de Deus, criados por Deus, segundo Gênesis 2 e segundo Gênesis 1.
E Adão e Eva se uniram e tiveram filhos. E o primeiro filho de Eva foi Adão, uniu-se a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e exclamou: adquiri um homem com o favor de Deus. Deu à luz também Abel, irmão do primeiro, e Abel tornou-se pastor de rebanhos, e Caim cultivava a terra. Aqui está todo o problema. Deus cria um casal. Esse casal, ele os torna marido e mulher. É metáfora, é um mito, mas é o que Deus quer que nós entendamos. A mensagem é esta. Não importa se Colin McIver e os cientistas têm todas as provas de que vários grupos humanos surgiram na Terra, várias raças, caucasianos, semitas, camitas, iranianos, indo-arianos, celtas, não importa se a ciência afirme isto. Por quê? A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia tem uma mensagem. E esta mensagem, que a maioria dos leitores da Bíblia não sabe, e muitos pastores e padres não sabem, essa mensagem é: Deus quer, desde o princípio, é esta a mensagem da Bíblia, que os homens sejam irmãos, reconheçam que tem um único Deus como Pai, reconstruam a Terra, o planeta que Deus lhes deu. Eu vos dou a terra com as árvores frutíferas e com os animais, e o mar com os peixes, tudo isso eu vos dou na vossa mão. E crescei, prolificai e povoai a terra. Mensagem central, então, é: temos um só Pai, que é Deus, e todos somos irmãos. Aí já está tudo. Quem entendeu isso já entendeu tudo. Mas, como é que nós vivemos? Como foi que a humanidade viveu? Bem, a própria Bíblia diz. Continuemos Gênesis 4, os primeiros irmãos. Passado certo tempo, de Gênesis 4, 3, Caim apresentou a Deus uma oferta dos produtos da terra. Ele era lavrador. E Abel, por seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho. Ele era criador. E dos mais gordos. E Deus olhou para Abel e para a sua oferenda. Para Caim, porém, e para a sua oferenda, não olhou. Os biblicistas dizem que a fumaça da oferenda de Abel, as couves e alfaces e abóboras, subiu em linha reta para o céu, e a fumaça dispersou, e o vento dispersou a fumaça da oferenda de Caim. Então, assim nos explicam os teólogos, os biblicistas e os intérpretes da Bíblia, a exegese de o que é que Deus olhou. Aqui o verbo diz: Deus olhou para a oferenda de Abel e não olhou para a oferenda de Caim. Os exegetas, os intérpretes dizem: a oferenda de Abel, que era abóboras, legumes e produtos vegetais, subiu em linha reta para o céu. E a oferenda de Caim, que eram cordeiros gordos, o vento dispersou e ela não subia para o céu. Por este sinal, Caim viu claramente que a sua oferenda não era aceita, porque a coluna de fumaça não subia para o céu. Era dispersada. Enquanto ele olhava para a do irmão, e a oferenda do irmão queimada, a fumaça subia em uma coluna reta para o céu. Este foi o sinal. E o que Caim fez? Por isto, Caim ficou sobremaneira irritado. Na verdade é irado, né? Não é somente irritado. E andava de cabeça baixa. E Deus disse a Caim:
Porque estás irado e porque andas cabisbaixo? Se fizeres o bem, há motivo para erguê-la. Mas se não procederes bem, eis que o pecado está espreita à tua porta e as suas garras, estão voltadas para ti. Mas tu podes dominá-lo. Caim estava com inveja de Abel e Deus alertou e disse: Mas tu podes dominar a ira, podes pensar, porque eu não aceitei a tua oferenda e aceitei a de Abel, você vai encontrar o motivo. A Bíblia não nos diz por que razão, o que Caim fez e o que Abel fez. Mas a suposição aqui, a advertência de Deus, é que se Caim fizesse um exame de consciência, saberia por que a oferenda dele desagradou a Deus, as ações dele, as atitudes dele, era só ele se lembrar. E Abel sabia que tinha feito tudo de acordo com a vontade de Deus. Então, aqui o texto é curto, mas fica claro. Se fizeres bem, há motivos para erguer a tua cabeça. Mas se não procederes bem, eis que o pecado está espreitando a tua porta e as suas garras estão voltadas para ti. Mas tu podes dominá-lo. Portanto, mesmo a inveja e a ira, a vontade humana treinada pode dominá-lo. Caim então disse, ao invés de seguir o que Deus disse, fazer o exame de consciência e ver onde tinha feito mal, traiçoeiramente disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. E quando lá chegaram, Caim atirou-se sobre seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor disse a Caim, onde está o teu irmão Abel? E ele respondeu, não sei, porventura eu sou o guarda do meu irmão? Malcriado, né? E o Senhor disse-lhe, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama por mim desde o solo. Agora, pois, maldita seja o solo que abriu a boca para beber da tua mão o sangue do teu irmão. Pronto. Aqui nós temos a primeira maldição. A primeira não, né? Já havia a maldição anterior, que era por causa do pecado de Adão e Eva. Então aqui nós já temos a segunda maldição. Então, o recado é claro. E Caim disse, grande é o meu delito insuportável. Eis que hoje me expulsa deste solo, terei que ocultar-me de vossa presença, andarei errante e fugitivo pela terra fora, e qualquer um que me encontrar matar-me-á. Ora, logicamente, não havia só Abel e Caim. Mas no capítulo 5 diz que Adão e Eva também tiveram filhos e filhas. Então, ou se aceita a tese de Colley-McEvedy, que havia outras povoações, outras populações, isso explicaria facilmente, ou que Caim, os outros irmãos de Abel e Caim tinham saído da casa paterna, o que parece menos fácil de aceitar. Então aqui seria o caso de aceitar a tese de Colley-McEvedy, de que todas as populações surgiram ao mesmo tempo, e aí Caim disse, quem me encontrar me matará. Logo, havia mais gente sobre a terra. Mas quem quiser pode aceitar a ideia que está no capítulo 5, de que, livro da genealogia de Adão, quando Deus criou o homem, fez-o à imagem de Deus. Criou os homens e mulher e os abençoou. Então, primeiro vem a bênção. E ao criá-los, os chamou homem. Adão, tendo chegado à idade de 130 anos, gerou um filho à sua imagem e semelhança, quem chamou Sete. Adão era bom, e um filho à imagem e semelhança dele era Sete, que até então não tinha mencionado. Havia, portanto, uma descendência boa de Adão, que era Sete. E além de Sete, Adão e Eva tiveram Abel. Então, Caim matou Abel, que era irmão de... Os dois eram irmãos, mas Sete ficou vivo. Então, aqui começa a linhagem dos bons e a linhagem dos maus. E a Bíblia, então, vamos continuar.
E depois de o ter gerado, viveu ainda 800 anos, e gerou filhos e filhas. Se aceitarmos isso aqui, a mulher e quem me encontrar errante vai me matar porque eu matei o meu irmão. Tanto se pode aceitar a tese de que Adão gerando filhos e filhas, os outros filhos saíram da propriedade dele, da companhia dele, e nesse caso Caim teria fugido da casa paterna por ter matado Abel, já que agora tem Sete. O próprio Sete poderia vingar o irmão, mas ele diz: se eu sair vagando por aí, quem me encontrar me matará. O que supõe ou outros irmãos distantes, ou, como a ciência afirma, outros povos dos quais a Bíblia não se preocupa, porque a Bíblia é mensagem divina em palavras humanas. E o que ela quer dizer é: há um só Deus e Pai de todos. Esse Deus criou um único casal, ou seja, não importa em que povos, mas todos são descendentes de pai e mãe. E qualquer que seja esse casal, não é somente Adão e Eva, vamos levar em conta os outros povos que Colin McVitie fala, de cada um daqueles povos e de cada uma daquelas raças, um homem e uma mulher geraram filhos e filhas, e esses filhos e filhas eram irmãos, e se considerarmos a mensagem da Bíblia, que é isso que ela quer dizer e que vai, vamos dizer assim, fazer com que a hipótese de Colin, é uma teoria, não é hipótese, ele já comprovou, que a teoria de Colin McVitie é que várias raças, vários povos foram nasceram simultaneamente, mas ele não diz que foram criados. Apareceram na Terra. Aqui, o que a Bíblia quer dizer é que todos foram criados por Deus. Essa é a mensagem bíblica. Diferença, então, entre a ciência, que está ali no Atlas Geográfico de Colin McVitie, e apareceu na terra simultaneamente camitas, semitas, elamitas, iranianos, indo-arianos, celtas apareceram. Enquanto que na Bíblia diz: e Deus fez o homem, a sua imagem o criou, macho e fêmea os criou. Então, todos aqueles povos, de todas aquelas raças, não importa que povo e que raça, foram criados por Deus. Então, o que a Bíblia diz, que aqui Deus criou Adão e Eva, e vai falando como se fosse da humanidade, não nos interessa do ponto de vista bíblico, porque o que a Bíblia, a mensagem da Bíblia, é exatamente que, mesmo havendo vários povos, várias raças e várias espécies humanas no globo terrestre, todos esses povos tiveram um homem e uma mulher que geraram filhos e filhas, e esses filhos e filhas e esses povos todos foram criados por Deus. Essa é a mensagem da Bíblia. Não tem que ser que somente Adão e Eva, nem os descendentes de Adão e Eva. Aqui, a linhagem de Adão e Eva tem uma particularidade. Seria a linhagem dos bons e a linhagem dos maus. Então, quando a Bíblia coloca aqui os descendentes de Sete, que era a semelhança de Adão, portanto, bom, e depois, quando coloca a descendência de Caim, portanto, descendentes do mal, a intenção da Bíblia é dizer que em quaisquer povos, quaisquer nações, países e raças que houvessem sobre a face da terra, seria produzido automaticamente pela própria natureza humana uma linhagem de pessoas boas e uma linhagem de pessoas más. Abel, portanto, e Sete simbolizam todos os homens bons, não importam de quais raças tenham sido criadas por nós que acreditamos na Bíblia, porque todo homem foi criado, não é só Adão e Eva aqui são personagens metafóricos para dizer um casal original. E aí
caucasiano, um casal, camita, um casal, jafetita, um casal, iraniano, um casal, não importa onde, todos esses povos foram criados por Deus. Essa é a mensagem da Bíblia. O que ela quer dizer é isto. Portanto, a teoria de Colin McIver, científica, não invalida a mensagem da fé. A mensagem de Deus é: não importa em que parte do mundo um casal gerou filhos e filhas, fui eu que criei esse casal, fui eu que criei aqueles povos. Então o ser humano é minha criatura, é a minha imagem e semelhança, e todos os povos são, portanto, irmãos, não porque sejam nascidos do mesmo pai e da mesma mãe carnal, como Abel e Caim, vamos dizer assim, metaforicamente, de Adão e Eva, mas porque são nascidos de mim. Eu sou o pai de todos. Eu criei toda a humanidade e todos os seres humanos são meus filhos. Logo, todos os homens são irmãos, porque têm Deus por pai. E até no inferno, quando Jesus Cristo conta a parábola do rico e do Lázaro, o Lázaro vê o que o rico, desculpa, o rico vê o gozo do Lázaro, mas o Lázaro não vê a miséria e o sofrimento do rico, porque se visse, perderia o prazer. Como é que ele poderia gozar e ser feliz vendo um irmão, um ser humano sofrendo tanto? Então, quem está no céu não vê quem está no inferno, mas quem está no inferno vê quem está no céu. Essa é a lição de Jesus. Portanto, diz Jesus na parábola do rico e do Lázaro, estando o rico no inferno, olhando para o céu e vendo Lázaro numa mesa farta, comendo com os convivas de Abraão, ele disse: Pai Abraão, até no inferno Deus é Pai. Portanto, não importa se você vai para o céu ou se vai para o inferno. Não importa se você está nesta terra fazendo o bem ou se está fazendo o mal. Teu Pai é Deus. Se você for bendito, Deus é teu Pai. Se você for maldito, Deus é teu Pai. Portanto, somos irmãos de todos. Por isso Jesus disse: amai os vossos inimigos. E quando chamaram ele de bom, ele disse: bom é Deus que faz chover sobre justos e injustos, e faz o sol nascer sobre bons e maus. Todos somos filhos de Deus. Portanto, deveremos nos preocupar com a salvação de todos, não somente dos bons. Os bons já estão salvos. Minha preocupação, portanto, como Jesus Cristo disse, o doente é quem precisa do médico. Eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Então, a nossa preocupação com os justos, tudo bem. Lembremos a eles para permanecerem praticando a justiça. Mas a preocupação maior deverá ser com o injusto, o iníquo, o que pratica a maldade. É esse que precisa, porque Jesus disse: há mais alegria e felicidade no céu pela conversão de um único pecador do que pela perseverança de 99 justos. Deus não se alegra com a morte do iníquo, porque quer que ele viva eternamente. Então, vejam vocês a importância da Bíblia. A fraternidade humana é a primeira coisa que nós tiramos da Bíblia. Todos, absolutamente todos, não importa a raça, não importa o tipo físico, tamanho, estatura, país, clima, onde quer que viva, não importa se eu nasci de um português, de um brasileiro, de um inglês, de um finlandês, de um russo, antes de tudo isso, quem é o pai de meus pais? Deus. Quem é o pai de todos os pais? Deus. Logo, a mensagem de Deus que a Bíblia quer nos passar não é o que Colin McIver diz, embora como cientistas a gente tenha de considerar,
e isso até facilita a ideia de Caim ter medo de alguém encontrá-lo e matá-lo para vingar Abel. Isso justificaria, haveria muitas populações sobre a terra. Então, isso não contraria o que está na Escritura. A mensagem de Deus é, como Jesus Cristo disse, nolite vocare magistre, não desejeis ser chamado de mestre, porque há um só mestre, eu, o Messias, e vós sois todos irmãos. Todos irmãos. E vós, ouçam-me bem, todos, quiserá eu falar para os quatro confins da terra. E vós sois todos irmãos. Quando Jesus disse isso, ele não separou o chinês do português, do americano, do finlandês, do sueco, do que mora no Alasca, ele não separou. Ele estava dizendo aquilo fisicamente aos 12 apóstolos, mas ele está dizendo isso de maneira excelente a todos os seres humanos. Ouvi, vós sois todos irmãos. Tratai bem os que vos perseguem, orai pelos que vos odeiam. Fazei o benefício àqueles que vos detestem e vos causam mal. Para que sejais perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito, que faz nascer o sol sobre bons e maus, e chover sobre justos e iníquos. Primeira grande lição da Bíblia. Não adianta, portanto, a genealogia. Já dissemos a vocês antes que essa genealogia patriarcal não é pai que gerou um filho carnal, pode ser um finlandês que encontrou um homem que reconheceu essa verdade, decidiu lutar por ela, e os dois automaticamente se colocaram como pai e filho. Então, a genealogia, o que quer dizer quando diz Adão viveu 930 anos e morreu, e Sete, com a idade de 105 anos, gerou Enós. Não nos interessa se a geração é física, se é consanguínea, tem pouca importância. Algo está muito acima disso tudo. Quando disseram a Jesus, teu pai, teu irmão, tua mãe estão aí e te procuram, dizem que já está na hora de você ir para casa, que já está há muito tempo você pregando, está cansado. Eles, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Minha mãe e meus irmãos. Não disse só meus irmãos, mas minha mãe, porque nós parimos o Cristo em nós. Nosso coração é um útero capaz de dar à luz o Cristo, o Filho de Deus. E é isto que Deus quer. Que o nosso coração engravide do Espírito Santo, assim como aconteceu com Maria, e que dê à luz o Filho de Deus. Aquele que reconheça que Deus é o Pai e que todos somos irmãos, que esteja disposto a morrer por isso. Desculpe. Então, vendo, portanto, que o grande segredo da Bíblia não é o que está escrito, como diz Paulo, a letra mata, o espírito vivifica. Não vos apegueis à letra morta da Escritura, mas procurai o sentido espiritual, porque só o Espírito sonda o Espírito de Deus. Somente o Espírito de Deus consegue conhecer as profundezas de Deus, não a inteligência humana, não a vanglória, nem o orgulho, nem a vaidade humana. Somente o Espírito de Deus consegue penetrar as profundezas do mistério de Deus. E aí está, meus irmãos, o primeiro mistério das profundezas de Deus
todos somos irmãos. Até mesmo quem está no inferno chama a Deus Pai Abraão. Manda que Lázaro traga um pouco dessa água, porque eu estou morrendo de sede, e que ele molhe a minha língua. E qual é a resposta do pai Abraão? Metaforicamente para Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, meu filho. Olha só, ele não renega. Meu filho. Entre nós e vós abriu-se um grande abismo que é intransponível, de modo que os que estão cá não podem ir para lá, e os que estão aí não podem vir para cá. Mas ele não renegou. É filho. Maldito, mas é filho. Lázaro foi um filho abençoado. E o rico que negou a Lázaro os restos da comida da sua mesa foi um filho amaldiçoado. Mas chamou pai. E Abraão respondeu, meu filho. Então, o primeiro segredo da Bíblia, o primeiro mistério é este. Independente da ciência. Eu sou cientista, eu sou pesquisador e sou crente. E é perfeitamente conciliável. Não vamos ler esse livro por pieguice, nem por carolice. O que está em jogo é algo muito sério. Deus, Pai, Criador de todas as coisas, é Pai de todos os homens. E, consequentemente, todos somos irmãos. Como então um homem pode matar o próprio irmão? Como Caim fez aqui, matando Abel. A Bíblia mostra. E mostra porque, para dizer, essa será a realidade. Esse será o mundo que eu criei. E eu sei que é assim, mas foi assim que eu criei. E nos meus planos, isto está dentro do figurino. Isso está previsto. Está tudo sob meu controle. Nada sai do controle de Deus. Isto está previsto. Então, a grande linhagem dos bons, que começa com Adão gerando Sete, que já era um segundo, Abel era o primeiro, 2 homens justos e bons. Então, aqui vai dar uma genealogia de vários patriarcas, que não tem que necessariamente um ter sido o pai carnal do outro. Não é isto que a Bíblia quer dizer. Quer dizer que os patriarcas sabiam que perdemos o paraíso terrestre, que Deus nos colocou num paraíso e que nós transformamos esse paraíso e a cada dia mais num cemitério. Num imenso cemitério. Agora, então, com a pandemia da Covid, que foi o anticristo que mandou fazer, eu estou convencido disso. O anticristo mandou fabricar em laboratório esse vírus para matar, porque o prazer dele é a morte do homem. E assim ele está cumprindo a ideia dele. O anticristo já governa o mundo com seus trilhões de dólares. E aí, desde o princípio, Jesus Cristo vai dizer, quando ele fala com os fariseus que estão tentando matá-lo, e os escribas, vosso pai é o diabo, que é assassino e mentiroso desde o princípio, e não permaneceu na verdade, por isso foi destituído da sua dignidade. Agora, meus irmãos, eu vou lhes pedir, voltem atrás na história da humanidade e vejam quando é que não houve violência, assassinato e morte. Vejam quando é que não houve brutalidade. Voltemos ao Império Romano. Voltemos ao Império
de Alexandre, que foi conquistado por Roma. Voltemos ao Império Persa, que foi conquistado por Alexandre. Voltemos aos impérios anteriores ao Império Persa de Ciro, que foi um grande império, e nós veremos que Homo lupus hominem. O homem tem sido o lobo do próprio homem. A história da humanidade é o homem devorando o homem matando o homem assassinando o homem. Há um homem no mundo que tinha o nome de Bauer e que mudou para Rothschild, que tem $1,5 trilhão no banco. Agora eu pergunto a vocês, o que este homem vai fazer com $1,5 trilhão? Ele só tem um corpo para vestir, só tem um estômago para comer, só consegue morar em uma casa. Para que tanto dinheiro? E 11 famílias reunidas têm metade da riqueza que os outros 99% têm. 1% dos habitantes do planeta detém a riqueza nas suas mãos que os outros 99% têm. E desses 99%, muitos passam fome. A mãe, como disse na TV Record, meu filho pediu um copo de leite e eu não tinha para dar. Como é possível que um homem seja feliz, ande na sua limusine? Ele já não se chama mais Bauer, ele trocou o nome para Rothschild. Como esse homem pode viver em paz, deitar de noite e dormir, sabendo que ele tem $1,5 trilhão da riqueza pessoal da família dele, e ele controla as grandes fortunas, que são o dinheiro desse 1% de privilegiados, que totaliza $300 trilhões. Meu Deus, $300 trilhões estão aí nas mãos deste homem, que se chama hoje Nathaniel Barão de Rothschild, e que recebeu o bastão de comando das mãos de René David de Rothschild, que é filho de Jacó de Rothschild, que sabem que a Palestina não pertence aos judeus que estão lá, nem a Netanyahu, nem a canalhada toda que está governando o Estado sionista de Israel, porque a Palestina foi dada de presente ao barão Edmond de Rothschild por um bilhete que vocês podem encontrar na internet, chamado pomposamente de Declaração Balfour. Procurem na internet. Vocês vão encontrar. Datilografado. Não tem nenhuma marca para se saber que é da rainha, mas quem levou ele para Edmond de Rothschild, o Lord Balfour, disse: Sua Majestade mandou-lhe esse aviso para te dizer que a Palestina é sua. 26% da Palestina é sua. 26% coisa nenhuma, já são 86%, e eles não vão sossegar enquanto não tiverem tomado ela toda. É a terra prometida? Segundo eles, sim. Poderia até ser. Mas para ser, eles teriam que pertencer a essa linhagem dos bons. Porque essa grande lista que tem aqui, dos descendentes de Adão, seguido de Sete, porque Abel foi assassinado, e Sete seguido de Enós, e Enós seguido de Cainã, e Cainã não significa que foi uma geração física, biológica, consanguínea, mas que um teve de esperar até chegar outro que aceitasse a mesma proposta e dissesse: eu morrerei para que os homens sejam irmãos, se for necessário. Como Jesus fez, para que todos tenham vida e vida em plenitude. Não os Rothschild, Rockefeller, os Kennedy, os Soros, com a mesa cheia de dinheiro, de riquezas, e os bancos cheios de dinheiros,
e uma mãe dizendo: eu ouvi na reportagem da Record, a minha filha me pediu: mãe, me dá um copo de leite. E eu chorei porque eu não tinha um copo de leite para dar à minha filha. Eu não tinha dinheiro para comprar. Meu Deus, o que é isto? Pois bem, é disto que a Bíblia vai falar. Parem de ler a Bíblia como se fosse um livro para gente piegas. A Bíblia não é um livro apenas para velhinhos e velhinhas, mulheres e crianças que não têm o que fazer e vão domingo para a missa ou o culto. A Bíblia é para macho. A Bíblia é para quem esteja disposto a dar a vida pelo que ela diz, pela bênção de Deus. Porque, infelizmente, nós vamos mostrar a vocês aqui o que Deus planejou, desejou e criou para que isso acontecesse. O homem e a mulher, não importa, como eu disse, de que país, de que tribo, de que povo, para que esses fossem irmãos e que todos os homens dessem as mãos e louvassem o mesmo Deus como Pai, numa fraternidade universal, e que cuidassem da terra, porque Gênesis diz: e Deus colocou Adão no paraíso para cultivá-lo e guardá-lo. Guardá-lo da serpente, Samael, e cultivá-lo para cuidar dele. E nós? Estamos cuidando da nossa terra? E o óleo derramado nos mares, que chega até as praias e matam os filhos da água? E o ar envenenado pelas fumaças de dióxido de carbono das fábricas? Nós envenenamos a terra, a água e o ar. E a ordem de Deus foi para cultivar o jardim do Éden que ele tinha feito. Agora nos dá outra chance. Construam vocês mesmos. Façam da terra um novo jardim. E o que nós estamos fazendo? Pois bem, é essa a proposta da Bíblia. A proposta da Bíblia é nada mais, nada menos do que isso. Sejam irmãos. Na verdade, vocês são irmãos. Reconheçam. Eu sou o único pai de todos. E vocês são todos irmãos. Como disse Jesus, repetindo as palavras dele. Só há um mestre. Vós me chamais de Rabi e de Senhor. Kyrios e Rabi. Dizeis bem porque eu sou. Mas não desejeis ser chamado de Rabi, porque só há um mestre, o Cristo. E vós sois todos irmãos. Essa é a mensagem. Já está aqui. Olha quantas páginas. Eu preciso da Bíblia para provar isso. Quase nada. Olha o que está do outro lado da Bíblia que eu ainda não li. Olha aqui, ó. Que ainda falta ser lido. A mensagem é a mesma. Vai ser repetida. Vai ser multiplicada milhares e milhares de vezes. E o homem estará sempre surdo. Fechará os ouvidos. Tapará os olhos para não ver. Fechará os ouvidos para não ouvir. E fará como fez com o protomártir Estevão. O apedrejará. Porque o que ele diz dói na consciência deles. Eu não conseguiria ter 1,5 trilhão de dólares no banco, sabendo que tanta gente passa fome no mundo. Portanto, o primeiro segredo é esse. Deus é o único Pai, e vós sois todos, e Jesus é o único Mestre, o Messias, e vós sois todos irmãos. E o segundo segredo? O segundo segredo é o que tentaram negar
a utopia do Império Mundial. Gazeta Maçônica tentaram negar dizendo que era uma utopia. E o que é que nós temos aqui? David Rockefeller chamando a Alemanha, o Japão e os Estados Unidos para se tornarem uma única potência financeira com o nome de trilateral. Japão na Ásia, Alemanha na Europa, Estados Unidos na América. A maçã, que é o mundo, seria dividido em 3 bocados. Só 3 poderiam morder a maçã: a Alemanha, o Japão e os Estados Unidos. O resto fica com fome. Então, que mentirosos, que falta de vergonha, que canalice editar um livro para tentar provar que a utopia do Império Mundial, quer dizer, a ilusão do Império Mundial. E logo depois, em 1972, David Rockefeller funda a Trilateral, que vocês podem ver na web. Ela tem site próprio e diz a você que se você for inteligente e quiser ganhar muito dinheiro, procure eles. Eles têm uma vaga para você. É só você não se incomodar com o seu irmão. É só você repetir como Caim: porventura eu sou guarda do meu irmão? Mas não vai ficar só na Trilateral. Na verdade, foi publicado um outro livro chamado Los Protocolos de los Ancianos Sábios de Sion, com um plano para a conquista global. Disseram: é mentira, não há esse plano para a conquista global. Outros mentirosos. E o que é que nós temos hoje? A nova ordem mundial. Nós sabemos que o mundo inteiro obedece à ordem de um único homem, que é o anticristo atual, que é descendente do clã dos anticristos, que vem desde 1700, que chamavam-se Bauer e mudaram o nome para Rothschild ou Rothschild, e que hoje uma ordem desse homem fez com que Xi Jinping, o canalha da China, mandasse tirar do morcego o Covid-19, trabalhá-lo, lapidá-lo, prepará-lo e quebrar uma cultura in vitro no meio da cidade de Wuhan para criar essa pandemia, para ele provar que todos estão debaixo do poder deles, matar quantos ele quiser, porque o mundo tem muita gente, reduzir a pobreza e os velhos, que são os mais vulneráveis, e os doentes, aqueles que já têm doença pré-existente, os velhos, são os mais vulneráveis. Eu já ouvi isso antes na Alemanha de Hitler. E dar uma ordem. Todo mundo dentro de casa, e todo mundo ficou dentro de casa. Menos o pessoal do baile funk. Claro que eles não obedecem à lei de nenhuma. Então, senhor Rothschild, sinto muito, mas nos morros do Rio de Janeiro e São Paulo, ninguém obedecerá a você, não. Se prepara para uma reação. A nova ordem mundial. O mundo globalizado. Marshall McLuhan sintetizou isso maravilhosamente, dizendo: o mundo é uma aldeia global. Uma cidade só. E obedece a este homem que tem 1 trilhão e 500 bilhões da família dele, a fortuna pessoal da família, e que administra 300 trilhões de dólares das grandes fortunas, daqueles que, como ele, tem nos bancos bilhões e trilhões. Trilhões não tem, só ele, só a família dele. Não há um trilionário no mundo que não seja os Rothschild. Não há. É a única família de trilionários do mundo, bilionários do mundo. Chegamos aqui. Chegamos aqui apesar da mentira daqui. Utopia do Império Mundial. Utopia é uma ova. Apesar da mentira de dizer que isso aqui não é um plano para tomar o mundo. Foi impresso pela primeira vez em 1903.
E foi isso que ajudou a Guerra Mundial de vir mais rápido. 1903 foi impresso na Rússia, 1914 foi deflagrada a Segunda Guerra Mundial, porque isso estava causando um impacto enorme, porque isso denuncia os planos de um certo povo de se tornar os reis do mundo. Os reis tiranos do mundo. Não adiantou nada se lutar contra, porque os lambibotas deles, a corrente do mal, da qual pertence Soros, a qual pertenceu lá aquele da Rodésia, Cecil Rhodes, a qual pertencem os Kennedy, que tem trilhões, bilhões, em 1971, 72, Davi Rockefeller, que agora está no inferno, porque teve 5 infartes, os 4 os médicos conseguiram segurar, o 5º o diabo levou. Ele não conseguiu. E os trilhões de dólares dele, para onde foi? Há um determinado sacerdote que eu conheço que diz que na roleta de São Pedro não passa saco de dinheiro. Então, ele foi com o dinheiro dele todo para o inferno. Como foi também Dan Brown, que às custas de uma calúnia, dizer que Jesus Cristo era amante de Maria Madalena e que tiveram um filho, e é esse filho o suposto Graal que os romances da Idade Média contavam, e por causa do dinheiro que esse livro e esse filme vieram dar a ele, que ele ficou multimilionário ou bilionário, ele foi capaz de lançar essa calúnia, que era já assunto dos evangelhos apócrifos, como o de Maria Madalena, o de Tomé e de outros. Além de mim, há muita gente que sabe que estamos no Império Mundial. Um único governo que vai tentar fazer uma única moeda, que vai tentar implantar uma única religião, que vai tentar implantar uma única maneira de entrar nessa religião. Isso é discutido com o nome de judaísmo e sionismo. Versus, olha, contra judeus semitas, contra judeus sionistas. Judeus sionistas são falsos, não são judeus, são cázaros. Judeus semitas são judeus de fato, mas infelizmente o que a Bíblia fala aqui e as maldições que Moisés está lançando aqui e as guerras que os judeus travaram e as escravidões a que eles foram submetidos foi porque não herdaram as bênçãos de Moisés, herdaram a maldição. E Moisés diz, vou encerrar o vídeo com isso: se obedeceres fielmente... Não havia os cázaros ainda, viu? Aqui nós estamos por volta do ano 1350 a.C. Os cázaros só vão surgir no ano 700, 800 depois de Cristo. Então aqui ainda são semitas, infelizmente. Se obedeceres, é 28, Deuteronômio 28. Se obedeceres fielmente à voz do Senhor teu Deus, cumprindo diligentemente todos os seus preceitos que hoje te imponho, teu Deus te exaltará por cima de todas as nações da terra. Então a promessa está aqui. Acima de todas as nações da terra. E não só os judeus, não. Qualquer um. Qualquer nação. Se cumprires diligentemente todos os preceitos divinos que estão neste livro, Deus te exaltará por cima de todas as nações da terra. A promessa é para todos. Porque Moisés não fazia distinção entre o estrangeiro e o semita. O Cázaro faz. E todas essas bênçãos descerão sobre ti, e te alcançarão, porque terás obedecido à voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito será o fruto do teu seio, e o fruto do teu solo, e o fruto dos teus animais, e as crias do teu gado, e as crias do teu rebanho, e vem todas as bênçãos que você puder imaginar. Mas, se desobedeceres à voz do Senhor teu Deus,
cumprindo os seus estatutos, que hoje te prescrevo, cairão sobre ti todas essas maldições que eu vou te dizer, e elas te alcançarão. Maldito serás na cidade e no campo. Maldito o fruto da tua amassadeira. Maldito o fruto do teu seio e o fruto do teu solo, e as crias dos teus animais e as crias do seu rebanho. Maldito serás quando entrares e maldito serás quando saíres. E tem uma lista de maldições. Bênçãos e maldições de Moisés, Deuteronômio 28. Isto foi dito aos judeus semitas. Infelizmente, gostaria muito que os meus irmãos semitas, que eu amo do fundo do coração, pois, como dizia Paulo, não vos enganeis, meus irmãos, porque se a raiz é bendita, os galhos serão benditos. Os judeus se converterão e reconhecerão em Jesus Cristo o Messias. E neste dias, diz o profeta Zacarias, Jerusalém chorará como se chora pela morte de um primogênito, pela morte de um filho único, e todos em Jerusalém contemplarão aquele a quem traspassaram. E o rabino messiânico que estava dizendo isto era judeu convertido. E ele disse: só há muitos profetas em Israel, e houve muitos profetas, mas só houve um profeta que foi traspassado, e esse profeta se chama Yeshua, ou Yeshua, como quiserem. Contemplarão, então, a imagem dele crucificada estará em Jerusalém, e os judeus convertidos em massa chorarão e contemplarão aquele a quem transpassaram. Dia bendito. Dia de glória. Vejam o vídeo, deem o seu like, o seu dislike. Terminei não lendo ainda nada sobre Josué, mas falei o que o Espírito queria que eu falasse. Comentem, se inscrevam no canal e até a próxima, se Deus quiser.